Uma matéria que foi veiculada pela CNN está dando munição para a oposição fazer o seguinte argumento: quem é que governa efetivamente o Brasil? É o Lula ou o Alexandre de Moraes? Pois é, porque quem define quem será o comandante ou quem será até o grande escalão do Exército é o presidente da República. Mas olha isso, pasmem, matéria da CNN Brasil. Comandante do Exército consultou Alexandre de Moraes antes de escolher general citado no caso de Marielle Franco. A CNN apurou que a indicação do general Richard Nunes gerou dúvidas no presidente da República, que, por lei, assina todas as movimentações de generais da Força. O comandante do Exército, general Tomás Paiva, consultou os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, antes de confirmar a movimentação do general Richard Nunes como chefe do Estado-Maior da Força. A movimentação de Nunes, citado no caso Marielle, a um dos cargos mais estratégicos do Exército, gerou apreensão no governo e foi revelada pela âncora da CNN, Tainá Falcão. Segundo apurou a CNN, a movimentação de Nunes já estava decidida, mas Tomás Paiva ligou para Moraes para saber se havia alguma pendência em relação a Nunes na investigação de Marielle, que faria permanecer no Rio de Janeiro para prestar explicações. O ministro teria respondido que não. Teria respondido que não. Nunes, que na época do assassinato de Marielle Franco era secretário de Segurança Pública do Estado de Rio de Janeiro, assinou a nomeação do delegado Rivaldo Barbosa para a chefia da Polícia Civil. O Rivaldo Barbosa, só para deixar claro, é considerado o mentor intelectual ali do modus operandi do assassinato da Marielle Franco e do Anderson, que era o seu motorista. Vamos entender o seguinte: é muito insano você pensar uma interferência tão grande do judiciário no executivo e no legislativo como acontece hoje. O presidente da República tem medo de nomear o chefe de Estado-Maior e pedir que o seu comandante peça ao ministro do Supremo se pode ou não nomear essa pessoa. E agora mostra-se que é uma pessoa que nomeou o indivíduo que estava vinculado ao caso Marielle Franco. Então, assim, a oposição está sabendo utilizar essa arma de forma bem interessante, apostando aqui que, peraí, quem é que manda no governo? É o Alexandre de Moraes ou é o Lula? Seria o Lula só uma marionete do Alexandre de Moraes? Todos esses são questionamentos que estão sendo feitos pela oposição. E esse assunto agora, do chefe de Estado-Maior ter que pedir bênção ao Alexandre de Moraes, está servindo de munição para que a oposição chame o Alexandre de Moraes do grande ditador do Brasil, o grande mandante do Brasil, né? Pois é, argumentos que vão ser reforçados ainda mais se continuar dessa forma. Outra situação, pessoal, eu já tinha comentado sobre isso e vou comentar mais uma vez, tá? A Advocacia Geral da União cobra que redes sociais removam fake news sobre Dino e caso Marielle. Está circulando nas redes sociais um vídeo onde tem um prefeito ou uma figura política dançando ao lado de Flávio Dino, e essa publicação diz que é o Chiquinho Brazão, um dos mandantes da morte de Marielle Franco, dizendo que é esse que está pulando com o Flávio Dino. E isso aí é uma fake news, não é? Assim, dá para você perceber nitidamente que não é o Chiquinho Brazão. Se você acompanha a política aqui através do nosso canal, já viu imagens, fotos e sabe quem é o Chiquinho Brazão, você vê que não é. Mas o problema é que muitas pessoas não acompanham a política tanto assim. E aí tá lá escrito que é o Chiquinho Brazão e o Flávio Dino com ele. E isso é uma fake news, é uma mentira. Então, a Advocacia Geral da União está notificando os perfis que estão falando sobre esse caso e mandando remover as postagens e derrubando até as redes sociais. Então, aqui mais uma vez eu reitero para vocês: tomem muito cuidado de onde vocês consomem as suas informações. Tem site que vem se dizendo aí, um site conservador, os caras só querem lacrar visualização, títulos mentirosos. Toma muito cuidado com o clickbait escancarado, sabe? E quando você vê um vídeo, igual essa semana eu recebi um vídeo onde era um cara fazendo uma sátira do Stedley, falando sobre os petistas que bancam todo o sistema,
e o pessoal publicando, olha só o que disse o líder do MST, e não é ele é totalmente diferente. Então, assim, as pessoas que não são tão vinculadas à política não sabem quem é quem, e aí ficam à mercê de sites que se dizem de direita, mas são sites totalmente ruins para você, que pode gerar prejuízo para você. E eu ouso até dizer que esse pessoal está preocupado com o quê? Com ganhar dinheiro às custas da pessoa que é aí realmente conservadora. Pessoal, outro tema que eu quero discutir com vocês aqui é artifícios que o PL e a oposição vai tentar fazer para dar um breque aqui nos poderes do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Matéria do Metrópolis, do Guilherme Amado, diz o seguinte: o PL, partido de Bolsonaro, apresentará uma PEC que pode tirar inquéritos de Bolsonaro do STF. O PL trabalha para apresentar na próxima semana uma proposta de emenda à Constituição que acaba com o foro privilegiado de deputados federais e senadores e, a depender do texto, pode tirar os inquéritos de Jair Bolsonaro do Supremo Tribunal Federal. O texto será protocolado na Câmara dos Deputados. A proposta, que está sendo liderada pelo deputado federal Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, propõe que deputados federais e senadores tenham foro nos tribunais regionais federais de suas respectivas regiões, em vez de serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal. O foro valeria para qualquer crime comum ou de responsabilidade. Se aprovada nas duas casas, a PEC tem o potencial de forçar o Supremo a enviar para outra instância os inquéritos em que Jair Bolsonaro é investigado e que estarão no tribunal, pela possível ligação com deputados federais ou senadores com inquérito das milícias digitais. O texto proporá também que o foro do presidente da República e da Câmara dos Deputados e do Senado Federal continue no Supremo Tribunal Federal, tal qual dos ministros de Estado. A expectativa é de que o texto seja protocolado na terça-feira, mas na data pode mudar, caso não haja apoio suficiente de deputados. A PEC é uma matéria que pode ser apresentada pelo presidente da República por um terço, no mínimo, de integrantes da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ou por mais da metade das Assembleias Legislativas. Vamos entender um pouco mais sobre isso? Há 4 anos, o Partido Novo e o Álvaro Dias, você deve lembrar o Álvaro Dias, do Podemos, brigam por uma PEC do fim do foro privilegiado. O fim do foro privilegiado é uma das maiores aberrações jurídicas. O foro privilegiado é uma das maiores aberrações jurídicas que existe no Brasil. É uma blindagem gigantesca à grande cúpula dos políticos brasileiros. Só que hoje também há um outro porém. Muitos políticos se sentem incomodados por virarem reféns do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, do que você consegue observar hoje, tem deputados e senadores que, quando o governo quer votar uma coisa, ou o STF quer ou não quer, o STF só faz uma ligação. Isso aí o Cajuru já falou, vários já falaram, e inclusive durante votações vocês perceberam isso aqui, a própria Globo fala. Às vezes, quando tem uma votação, esse sujeito só recebe um lembrete, lembra que tem um processo seu no Supremo Tribunal Federal? Pois é. Se você votar assim, o processo anda. Agora, se você votar do jeito que a gente quer, deixa ele quietinho aqui. Então, assim, tirar o foro privilegiado é uma medida perfeita. Mandar para os tribunais, eu não acho dos melhores. Tinha que ficar no juiz de primeira instância. Afinal, existe um artigo aí que fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, né? Então não tinha que ter privilégio para político, não. Todo mundo tinha que ser julgado igual qualquer cidadão. Mas, enfim. O ponto da matéria aqui é como isso aqui vai ser utilizado para tirar todos os processos da mão de Bolsonaro, do Alexandre de Moraes, processo do Bolsonaro. E também outros processos aí que envolvem várias outras pessoas. Para vocês pararem para pensar, é insano, chega a ser ilegal o Supremo Tribunal Federal julgar os presos do 8 de janeiro. Isso aí tinha que ser coisa a ser julgada pelo juiz de primeira instância. É absurdo. E assim, tá isso na mão do Supremo Tribunal Federal não faz sentido algum do ponto de vista de competência. Isso aí qualquer advogado ou qualquer estudante de direito, logo do início dos anos aí da faculdade, já sabe disso. Então, assim, é insano, tá? É insano. Mas é uma medida inteligente por parte do PL, que se essa PEC for aprovada,
interessa a muitos deputados que hoje estão na mão do STF. Então, se for aprovado, todos esses processos saem da mão do STF, zera tudo, todo mundo sai limpinho, igual o bumbum de neném, entendeu? Então, a chance disso aprovar é grande, porque tem gente que está na mão do Supremo. E aí, se for aprovado, todo mundo volta lá para o zero, começa os processos tudo do zero. Tem gente que vai prescrever, olha a farra maravilhosa aí dos políticos. Mas o PL aposta nisso para poder livrar aí o Bolsonaro das mãos, da garra do Alexandre de Moraes. Olha só outra situação aqui, vamos falar de economia um pouquinho, né? Ontem a gente mostrou para vocês que o Brasil foi considerado a pior bolsa de valores para se investir do mundo, ou pior do que a Índia, pior do que qualquer país, tá? E agora mostra que o intervencionismo de Lula, matéria do 55 Invest ou 55 Invest, intervencionismo de Lula e cenário global tiram 22 bilhões de reais da Bolsa de Valores brasileira. O que isso gera? Desemprego. O que isso gera? Inflação. O que isso gera? Crise econômica, né? E aí não tem governo que segure com crise econômica. Então, assim, é questão de tempo até 2025 entrar, né? Ou seja, até o final de 2024, você já vai ver o tamanho do buraco que vai estar o rombo econômico aqui no Brasil. Vamos lá, bora acompanhar aqui uma matéria que foi publicada pelo Gustavo Gaia. Ele traz um pouco do cenário político atual, como ele está. Assiste esse trecho desse vídeo aqui. Imagina que loucura que seria se todo mundo que fez o L, botou esse cara aqui na presidência, conseguisse sair por alguns segundos da sua bolha de imbecilidade e entender que o Brasil está batendo recorde de queimada no mês de fevereiro com aumento de 410%. Ou que o brasileiro vê piora na economia, na inflação, no desemprego, de acordo com o Datafolha, que sempre passou pano pro Lula. Ou que o Correios, que antes estava dando lucro, agora dando prejuízo de $500 milhão, está jogando dinheiro em evento de Zé Droguinha. Ou que agora, no início do ano de 2024, o governo Lula já bateu recorde no rombo nas contas públicas de 58,4 bilhões. Ou que os pedidos de recuperação judicial aumentam mais de 60% só no mês de janeiro. Ou então que 750 lojas de gigantes do varejo podem levar a 35 mil demissões porque elas fecharam as portas. Ou que o Brasil agora é o pior lugar do mundo para se investir em ações, porque aqui ninguém acredita mais nesse governo. Ou que o desemprego subiu pelo segundo mês consecutivo. Ou que o agro, a principal força econômica do Brasil, está indo para o buraco. Ou que o fato do Lula ter colocado corruptos nas estatais está fazendo o povo retirar o dinheiro do Brasil. E enquanto tudo isso está acontecendo, está o Lula aqui fazendo book de casamento com o presidente da França, fingindo que está tudo bem. Uma loucura, não? Pois é, pessoal. Assim, de uma forma um tanto quanto lúdica, mas mostrando a realidade do Brasil como ele é. E parece que o Lula não está muito preocupado com os problemas internos aqui, né? Está mais preocupado realmente em posar de bom moço para o resto do mundo, mas acho que o mundo também não é tão burro igual ele pensa. Vamos lá. Como a gente falou de economia, mostrou aqui um reflexo um pouco, e a gente já mostrou para vocês que o Lula, abrindo a boca de um dia para o outro, ele fez que a Petrobras perdesse 50 bilhões de reais em um único dia, né? E, estranhamente, alguém sabia que isso ia acontecer, ganhou alguns milhões em apostar na Petrobras, né? Mas vamos entender um pouco essa situação aqui. O Haddad, ele deu uma declaração um tanto estranha. Lula atuará como controlador da Petrobras, diz Haddad. O chefe da equipe econômica do governo, no entanto, nega que o direcionamento do investimento seja uma intervenção na estatal. Mas o rombo já estava feito. Ou seja, o simples fato de falar que o Lula agora é quem vai controlar a Petrobras já causou um alvoroço. As principais agências de investimentos do mundo soltaram uma nota: corram do Brasil. Soltaram a seguinte nota: olha, não invistam em estatais brasileiras, fujam daquele manicômio. É isso, simples assim. E o que ainda vale no Brasil? O agro. E o agro, em 2023, teve recordes. Reflexo de quê? Reflexo ainda da gestão Paulo Guedes, tá? Lembre-se que a economia é cíclica, ela leva tempos, né? A médio prazo,
para o efeito dar certo. Então, as políticas públicas colocadas em efeito em 2022, em 2023, que tem efeito, e aí as políticas de 2023 se sentem em 2024, certo? O agro está despencando em 2024, já tem os piores índices de muitos anos. Como assim? Em 2023 foi recorde e começa já esse ano com preju tomando na tarraqueta? Peraí, tem coisa errada. E aí vem que a ministra Tereza Cristina, que foi uma das responsáveis pelos recordes do agro brasileiro, considerada a melhor ministra do agro de todos os tempos, Tereza Cristina diz que Lula insiste em bater no agronegócio. Só chama de fascista, né? Nessa quinta-feira, a senadora Tereza Cristina, que já ocupou o cargo de ministra da Agricultura, criticou as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmando que ele continua a atacar o agronegócio brasileiro. As críticas surgiram após comentário de Lula sobre os representantes do setor, a quem ele se referiu como conservadores latifundiários. As falas do mandatário foram feitas durante um evento em Belém, no Pará, na terça-feira, onde ele estava ao lado do presidente francês Emmanuel Macron. Os conservadores e latifundiários brasileiros costumam dizer que o povo indígena já tem muita terra no Brasil, já tem 14% do território demarcado. 14% é pouco diante do que eles precisam ter para manter seu jeito de viver, declarou o Lula. Vamos entender uma coisa aqui. O Macron é um inimigo do agro brasileiro. O agro brasileiro e o agro francês é uma espécie de Brasil e Argentina do futebol, é um fla-flu do futebol, porque ambos disputam aí mercado. A grande diferença é que o agro brasileiro é um Messi da vida, é um Neymar da vida, é um Cristiano Ronaldo, ou seja, é um craque. Já o francês é um cara lá da segunda divisão que ninguém sabe o nome, ou seja, o agro francês tenta, mas o Estado francês é tão sacana que não deixa os caras serem produtivos o suficiente. Se bem que também não é só culpa do Estado, não vamos ser injustos aqui. E aí o resultado é que o quê? O cara tá do lado do Macron, que odeia o agro brasileiro e fala mal do agro brasileiro. Pode um país desse dar certo? Responde pra mim, Galvão. Lógico que não. Você sabe que não, meu amigo. Então, assim, não tem solução. Não tem solução. O cara não entende que, em vez de fomentar aquilo que nós temos de melhor, ele ataca o que nós temos de melhor e acha que a gente vai viver só comendo capim. Aí não dá, né? Beleza, pessoal? Ó, abraço, fiquem com Deus. Amanhã de manhã a gente tá de volta com mais conteúdo para vocês. Fechado? Que você tenha uma feliz Páscoa, que o seu dia tenha sido ótimo, tá bom? Até amanhã, cedinho a gente tá aqui para um bate-papo. Abraço.